da sorte. Não era beisebol. Os jogos dados pegam no chão. Senhores, por favor. O que ele falou? Retire-se. Não era beisebol. Caio, sai daí. Infelizmente a senhora vai morrer e nós vamos comer a senhora para sobreviver. Isso é justo? Na sorte? A que ponto a sorte é um critério justo para a sobrevivência dos outros? E agora, quem vai sustentar a casa em que um sustentava a esposa e os filhos? Acho que ficou claro o dramático caso que vai acontecer agora com a vida de uma esposa, de 2 filhos. E aquele outro, que deu a ideia, mas depois ele pensou melhor, viu o que poderia acontecer na vida de cada um deles, que tirasse a sorte e morresse. E por causa disso, como será? Ou será que talvez, por ter levado a barrinha de cereal, como citado, será que não foi uma forma de egoísmo para que sobrasse mais para eles? E agora? O que acontece na vida dos outros? Daqueles que dependiam do seu Paulo? Sim, mas... Onde só tem acesso ao curso? Os altos? Excelentíssima senhora juíza, nobres promotores, caros colegas de defesa, convidados e ilustres jurados. Vocês, jurados, aqui hoje, têm plena convicção que ao final desse julgamento absolverão esses 4 companheiros que passaram por uma situação trágica. Digo, senhores, que hoje vocês têm uma missão muito importante. E vocês, senhores e senhoras, na verdade, a maior parte de senhoras, serão a voz do bom senso, da misericórdia e da justiça. Sim, da justiça. A justiça, certamente, é uma luz. É uma luz que não deve se apagar nem mesmo na escuridão. Mas vejam, senhores jurados e senhoras juradas, para entendermos esse caso, nós precisamos nos libertar dessa cegueira branca, de todas essas luzes. Só assim, senhores, conseguiremos entender e compreender o que realmente aconteceu na escuridão daquela caverna. Essa cegueira branca que me refiro, eu digo a nossa sociedade pós-moderna, de hipervelocidade, sociedade de consumo, tudo ali à mão, abundância de conforto e tecnologia. Esses senhores não tinham ali um bebedouro, uma lanchonete, um frigobar, para pedir a coisa mais simples, que é tão simples nas nossas vidas, que às vezes a gente esquece e despreza como elas são vitais. Ou seja, o simples ato de beber água. Beber água, senhores. Eles estavam numa caverna calcária. O que é isso? Aquela caverna não tinha água. Até tinha água, mas uma água imprópria para o consumo. Cal, aquela coisa que o pessoal usava nos campos de várzea para marcar o campo, é aquilo. Eles não poderiam beber aquilo. E eles, apesar de amadores, eles eram amadores, senhores, como colegas que se reúnem para uma pescaria no final de semana. Peço uma parte. Não dá, não dou. Então protesta. Porque ele está falando... Registro os protestos. Ele protesta contra uma coisa falando da água calcária. Em que base que é isso? Excelência, a senhora vai acatar o protesto? Vai negar? Não, ele perguntou... Toda caverna calcária tem óxido de cálcio. Interação com a água produz gás carbônico e alvírio. Consta nos autos? Sim, consta. Por precatório. Na verdade, o que eu quero dizer, ser breve, conciso aqui com os senhores convidados, jurados, é que em qualquer hipótese, sob qualquer ângulo que eu analisasse essa situação,
eu absolveria esses 4 senhores. E hoje, vocês juradas, que foram sorteadas à sorte, senhores, o critério mais democrático, isento e imparcial que pode haver, elegeu vocês para fazerem justiça. E eu tenho certeza que vocês farão, desde que se libertem dessa cegueira que me referi. E eu quero dizer o seguinte, senhores, todos, por todos os ângulos, eles são inocentes. E digo mais, mesmo que não houvesse uma lei, pois no nosso caso há uma lei clara, cristalina, que muitos chamam de estado de necessidade, mesmo que não houvesse o estado de necessidade, eu diria, eles são inocentes. Por que eu digo isso, senhores? Porque o estado de necessidade é claro. E a promotoria e a juíza só não viram com os olhos de ver isso porque se fizeram nesse inquérito aqui, falacioso, mentiroso, uma obra de Monteiro Lobato. Façam isso com esse inquérito. Esse inquérito não vale nada. A verdade, senhores, é que existe o estado de necessidade. Vou me concentrar nele e explicar a vocês, legalmente, por que eles são inocentes. O estado de necessidade, ele não surgiu assim de repente, como um raio no lindo dia de céu azul. Não. O estado de necessidade surgiu a primeira vez, segundo Basileu Garcia, nos seus estudos, na sua obra de Direito Penal, por volta de 1884, um capitão inglês, à deriva no mar durante 18 dias, precisou saciar sua fome e sua sede, matando um tripulante. Vejam, senhores, 1884. Sabe o que aconteceu naquela época? O capitão foi condenado à morte. Mas, logo depois do julgamento, os ingleses, povo tão característico pela sua precisão, pela sua frieza, pelo seu apego às leis e aos costumes, perceberam que algo estava errado. Ou seja, era errado condenar aquele capitão. E o que fizeram? Transformaram essa pena capital que não se considera Senhor, Código Penal brasileiro. Excelência, eu estou dando uma parte histórica aqui. Antigo protesto também. Então, Esse é o Código Penal brasileiro. Veja bem, eu estou falando da evolução do direito penal, Excelência. Excelência, eu estou decepcionado com a sua postura hoje nesse tribunal. A senhora está agindo igual uma inquisidora, não com a isenção que a justiça pede. Eu acho que a senhora deveria se sentar aqui, ao lado dos nobres promotores, não estando aí. E eu vou continuar falando da história, porque o direito penal, ele não para, senhora. O direito penal evolui. Em 1884, os ingleses perceberam que aquela lei é injusta. E Santo Agostinho já alertava: toda lei injusta não merece ser lei. Sabe o que eles fizeram? Transformaram aquela pena capital, de morte, em 6 meses de prisão. Veja, isso foi em 1884. De lá para cá, graças ao bom Deus, o direito penal seguiu avançando. Ele não se estagnou, ficou num ponto morto, em ponto neutro. Não, ele foi evoluindo. E hoje, senhores, a nossa legislação penal brasileira, cada promotor, consagra o estado de necessidade. E o que o estado de necessidade faz? É excludente de ilicitude. Ou seja, havendo estado de necessidade, não há crime. Então, esses senhores aqui teriam que ter sido absolvidos sumariamente. Mas a Excelência não quis ver com os olhos de Deus. E os trouxe aqui para passar por mais esse constrangimento, essa tortura psicológica, para se lembrar de atos terríveis. Uma prisão que certamente eles jamais se esquecerão. Mas eu digo, senhores, o estado de necessidade estavam presentes todos os requisitos. A promotora disse que não. Perigo atual iminente. Estava lá a morte. Estava lá, senhores, com eles. Eles viram a cara da morte. E essa cara da morte não sorria como se eu não Estado de necessidade não sendo a parte. Eu peço ao colega Eu estou protestando. O estado de necessidade é atual e inevitável, não atual e Ele iminente. já falou, eu estou explicando os critérios aqui do... O senhor está Excelência. manipulando os critérios. O senhor vai ter um momento... Não é verdade, não é verdade. Aqui, senhores, perigo atual iminente, a morte estava lá, senhores.
E sabe por que eles morreriam? Eles morreriam de inanição.